Bom, pensar as coisas dos conselhos no Brasil é uma coisa interessante porque é pouco dito que, historicamente, quando a lei do SUS foi promulgada em 90, né, ela foi promulgada em setembro. E aí é interessante porque os conselhos, a lei dos conselhos foi promulgada depois, só em dezembro. E aí tem esse dado é interessante, né, porque a gente está falando de 90, então quer dizer, foi no mesmo ano que, por exemplo, o ECA foi promulgado, e ao mesmo tempo, por que a lei dos conselhos já não saiu junto com a lei do SUS? E aí dá para pensar que, pensando em 90, né, assim, a Constituinte foi em 87, aí sai a Constituição, a nova Constituição, né, a Constituição Cidadã, em 88, e aí a gente já tem um desenho do que estava acontecendo, quer dizer, havia uma resistência para que a instituição dos conselhos, né, oficialmente, tinha uma resistência, né, nesse processo. E aí é legal porque isso continua acontecendo, quer dizer, a gente vê isso se reproduzindo ao longo do tempo, né, na história, porque dos 5.565 municípios que o Brasil tem, todos, pelo Ministério da Saúde, por exemplo, têm seus conselhos de saúde. Só que se a gente for pegar lá no DataSUS, que é o banco de dados do SUS, né, a gente observa que eles têm uma qualificação desses conselhos lá. E aí, o Conselho de São João del Rei, por exemplo, é muito bem qualificado. Só que, indo acompanhar a atuação, você vê que ainda tem certos entraves nessa atuação, né? E isso é interessante, assim, porque fica aí no jogo entre o executivo e o deliberativo, né? O Conselho Nacional tem uma grande, né, e os conselhos de saúde e aí a representação máxima que é o Conselho Nacional de Saúde, né? Tem uma grande variante que é fundamental, que é o caráter deliberativo, que é diferente, por exemplo, dos conselhos de saúde, de educação, de assistência social, por exemplo, que muitos são consultivos ou fiscalizadores, mas não tem esse caráter deliberativo. A saúde tem isso desde os seus princípios, né? Então desde a lei 8142 de 90, que institui os conselhos do Brasil. E é incrível isso, porque se ele é deliberativo, ele tem um poder muito grande, né, nas mãos do povo, porque 50% da composição dos conselhos, a representação é de usuários do sistema de saúde, né? E, então, ele tem uma potência muito grande já instituída. Só que na hora que você institui essa possibilidade, a impressão que eu tenho é que você diminui a vinculação das pessoas a esse lugar. Então, a composição dos conselhos, muitas vezes, é feita por interesses políticos partidários, que eu digo, né? E por diversos outros fatores que não o desejo de se construir uma política municipal ou estadual de saúde que, de fato, seja interessante ao município, né? E aí, voltando nessa contradição, muitas vezes os municípios ficam na mão do Poder Executivo, né, das secretarias municipais, que acabam dizendo o que o Conselho tem que fazer. E o Conselho acaba só, de alguma forma, corroborando, dando o aval, né, àquilo que a Secretaria manda. Então a lógica ficou invertida, né? Ao invés dos conselhos, que são representação da sociedade, irem para a Secretaria, né, mandarem, por exemplo, deliberações para a Secretaria Municipal de Saúde, ela executar essas deliberações, o que acontece em muitos casos é o contrário. As secretarias ditam que o Conselho tem que aprovar, o Conselho aprova e aí a coisa acontece. E aí me parece que não se trata de uma culpabilização dos conselhos, né, ou dos conselheiros que estão ocupando os cargos do Conselho, mas tem a ver com o processo mesmo. Quer dizer, se a gente pensar no SUS, né, da data da aprovação da lei são 23 anos. Se a gente pensar na Constituição, né, então os artigos 196 a 200, que estão lá com as diretrizes do SUS, são 25 anos. Né? E aí, parece que é um adulto, mas é um adulto que ainda sofre com as consequências da história, quer dizer, né? Quando tudo isso aconteceu politicamente falando, né? Constituinte em 87, Constituição em 88, aprovação da lei do SUS em 90, a gente estava saindo de 20 anos de ditadura, né? Então é recente ainda a construção
da possibilidade desse espaço, né, de ocupar esse espaço de modo político. Né? Então, ainda há espaço nos conselhos, por exemplo, para politicagem. Né? Assim, e isso é interessante, né? Porque a gente vê isso em vários outros espaços. Tem isso no Conselho de Saúde, mas tem isso também no de Educação, tem isso também no de Assistência Social. Né? Eu tenho estudado agora no meu mestrado a coisa das políticas sobre drogas. É a mesma coisa. Né? Nas drogas ainda é um pouco mais difícil, porque os conselhos nem chamam, por exemplo, conselhos municipais sobre políticas de drogas. Chamam conselhos municipais antidrogas. Né? É uma concepção completamente distorcida e vinda de outro lugar, que não construída no Brasil, que é essa coisa da gente ser antidrogas, quer dizer, não é possível a gente viver num mundo sem drogas, né? Não existe essa possibilidade. Desde que a gente fala em humanidade, isso é repetido por vários pesquisadores e tal, não é uma fala minha, né? Se eu estou reproduzindo, de que desde que a humanidade existe, a gente tem o uso de drogas como uma possibilidade de vida também paralela, né, a essa nem paralela, não, acho que é junto. Então, tem essas dificuldades, né? E aí, pensando no Conselho Nacional, ele tem voltando para o Conselho Nacional de Saúde, ele tem um lugar primordial, né, porque ele constrói as diretrizes, né, e ele pensa as diretrizes das políticas de saúde, né, e assim, eu tive a possibilidade de ir para uma conferência estadual, municipal, né, estadual nacional de saúde mental, 2010, e tive agora uma conferência municipal estadual de políticas sobre drogas, agora mês passado, e é incrível como que, historicamente, mesmo com toda essa possível defasagem que eu estava dizendo, né, ainda assim o avanço é muito, muito distante um do outro, assim, muito dísparo. Então, pensando em saúde, né, a gente conseguiu construir propostas das conferências que provavelmente vão ser parte das políticas nacionais sobre, na 2010, a saúde mental, muito interessantes. E aí você vê uma grande distância, né, assim, entre o que a gente consegue construir nos conselhos, né, no Conselho, por exemplo, Nacional da Saúde, e o que se consegue construir nas políticas sobre drogas hoje. Né, sendo que ambas estão ligadas diretamente à questão da saúde, né? Assim, por mais que a gente diga hoje que a Secretaria Nacional Antidrogas está vinculada ao Ministério da Justiça, a ponta do serviço, aonde o usuário de drogas chega, é na saúde. Né? A referência que ele tem, o território que ele tem, a vinculação que ele tem, com o serviço de saúde. Né? Muitas vezes a gente pode construir intersetorialmente com assistência social, enfim, com outros setores, mas fielmente ele vai, né, ao serviço de saúde, seja para um leito de hospital geral, né, para desintoxicação, seja no CAPS, quando ele está sofrendo muito, né, precisa de um atendimento. Então, é um problema que a gente vê hoje. E aí, pensando nessa coisa das políticas de drogas, né, em relação, por exemplo, à saúde, foi tirado da saúde esse lugar. Né, assim, na conferência agora de políticas sobre drogas estadual, eu fiz uma proposta que era justamente essa, assim, olha, vamos voltar com a questão das drogas para a Secretaria Estadual de Saúde, né? Porque lá é estadual, então a gente discutir no âmbito estadual. Vamos voltar com as questões de políticas sobre drogas para a Secretaria de Saúde. E aí, assim, isso foi negado absolutamente, né? Não teve, eu acho que teve um voto, só que é o meu. E é péssimo porque se observa que não está construindo políticas para quem de fato necessita, né? Se constrói políticas para interesse próprio. É um problema. A saúde já conseguiu avançar nisso nesses 25 anos, avançou abruptamente, né? E tanto é que isso é um sinal, né? Quando não se consegue realizar a saúde, tira-se da saúde, porque sabe que a saúde construiu uma militância muito interessante, né? No campo da saúde mental, por exemplo, é reconhecido o lugar da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial no Brasil, né? E no campo das drogas isso ainda está muito difícil, ainda está um espaço muito conflituoso, de grandes debates, né? Porque é uma questão complexa mesmo, né? Não dá para uma leitura só ser capaz, né? Não são as comunidades a panaceia, também não é o CAPS a panaceia, porque ele precisa ser pensado, né, no território. Agora, enquanto política pública, não há o que questionar, né? Uma coisa é você trancafiar e tratar de abstinência, outra coisa é você pensar a redução de danos e tratar o sujeito no território.
né? É isso que está previsto pela rede de atenção psicossocial, que foi construída duramente, né? Essa é uma crítica que eu faço e faço em muitos aspectos, né? Que hoje, por exemplo, tem uma grande facilidade de criticar o ego. E aí, só que se a gente pensar, por exemplo, quantas pessoas pensaram e ajudaram a construir aquilo ali, né? Quanto aquilo foi pensado historicamente até chegar no ECA, por exemplo, né? A quantidade de lutas, embates que se houve até chegar naquele documento. Então, não dá para a gente desconsiderar essa história, nem essa militância que muitas pessoas tiveram ali, né? Assim, e a mesma coisa para a saúde, a mesma coisa para a educação, né? Agora, no campo da saúde, a gente tem vivido hoje um retrocesso muito grande, né? Assim, uma tentativa enorme de voltar para algumas práticas que a gente já sabe que são horríveis, que não tem ganho nenhum, né? Haja vista, por exemplo, na Conferência Estadual de Política sobre Drogas, a gente tinha muito poucos usuários, que são de fato os interessados, né? Completamente diferente da Conferência Nacional de Saúde Mental de 2010, que estava repleta de usuários. E aí a coisa fica muito mais rica, fica muito mais horizontal, fica muito mais sincera, né? Não é hipócrita, e vai no médico lá na frente defender que ainda é possível dar eletrochoque, e o usuário vai lá e dá a réplica e fala assim: olha, você nunca tomou, se você tomasse um choque, você ia saber o tanto que é ruim. Então acho que a gente pode pensar em outras práticas que não é essa e tal. Então, muito mais interessante, né? Aqui, por exemplo, a Conferência Municipal sobre Drogas foi no batalhão da Polícia Militar. Eu acho um contrassenso, porque que usuário que vai no batalhão? Eu fui olhado muitas vezes lá dentro, e assim, que é essa coisa que é historicamente no país, da coisa do negro, né, assim, do cabelo grande, da barba, né, esquisito, não sei o quê, que acontece comigo muitas vezes na rua, por exemplo, né, você fala: ô doidão, o cara falou assim: você deve gostar de um reggae, né, como que isso faz sentido no nosso país, né? Então, quer dizer, as coisas estão muito difíceis, né? Então, eu acho que a gente tem que usar hoje, por exemplo, né, pegar essa construção que foi feita na saúde e tentar se utilizar dela, por exemplo, no campo das políticas sobre drogas, né? Eu falo mais porque é o que eu tenho estudado mais afinco atualmente, assim. Então, creio que é fundamental se a gente conseguisse, por exemplo, nesse espaço de formação como a universidade, deixar isso claro, né? Assim, tem conselho de saúde em todos os municípios, né? Esses nossos colegas estão formando agora, indo trabalhar muitas vezes nas prefeituras, né? Ou vão para o SUS, ou vão para o SUAS. Se eles conseguissem articular os conselhos, né, para a construção de políticas municipais, seria formidável, né? E pensar essa estrutura do Conselho de Saúde, por exemplo, que tem esse caráter deliberativo, então quer dizer, a construção está mais próxima, eu acho que seria uma grande ferramenta que a gente poderia se utilizar para poder construir políticas que fossem mais interessantes, né? Assim, pensar na saúde mental, por exemplo, foram 12 anos do projeto de lei do Paulo Delgado até a promulgação da lei, né? Então, o projeto de lei de 89, a lei de 2001. E é muito interessante porque até a lei ser promulgada em 2001, o que foi acontecendo, que como não tinha uma lei nacional, os estados foram construindo as suas leis, né, estaduais sobre a questão da saúde mental. E foi muito legal porque isso acabou reforçando que a lei conseguisse sair. Então, quer dizer, quando a lei saiu, muitos estados, né, já estavam com suas leis estaduais garantidas e quase todas eram na direção do que a gente chama hoje da rede de atenção psicossocial. Então, quer dizer, a gente pode construir essa força, né? É possível que a gente ocupe os conselhos municipais e construa políticas que um dia indiquem a política nacional, né? Então, acho que é isso, está muito mais próximo a nós que a gente imagina, e acho que está aí, né? Fica um convite para que a gente conheça os conselhos de saúde das nossas cidades, né? Fiquemos atentos aos conselhos estaduais, né? Para que a gente consiga construir políticas nacionais que sejam de fato pertinentes e próximas ao que as pessoas precisam, necessitam, né? Reclamam e deliberam.